Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Irmãos, esse vídeo, ele é muito maravilhoso. Eu fiquei muito feliz em receber, um relato que eu vou estar passando aqui para vocês de algo extraordinário. Eu diria algo sobrenatural que aconteceu. Que poucas pessoas conseguem viver nos dias de hoje. Porque, infelizmente, nessa correria, as pessoas têm aprendido a confiar em si mesma, E esquecem, as pessoas esquecem de que Deus ainda opera milagres, de que Ele ainda faz coisas extraordinárias. Eu recebi um áudio de uma irmã relatando uma experiência que ela e a família viveram. Gente, é simplesmente fantástico, é simplesmente demais, demais. Eu quero convidar você a ouvir, ouvir esse relato que eu tive o prazer, de tomar conhecimento e decidi então gravar o vídeo, e mostrar para vocês. Vamos ouvir o que essa irmã disse. Escute com muita atenção. A paz do Senhor, missionário, bom dia. Eu quero compartilhar com o Senhor uma experiência que a gente teve aqui em casa, uma experiência linda, que o Senhor nos concedeu. E, como a Bíblia diz, a gente foi chamado para proclamar as grandezas do Senhor, É verdade. Testemunhar o que Ele faz, o que Ele faz nas nossas vidas, E aconteceu assim, que semana passada, no comecinho da semana, que também era o começo do mês, eu aqui em casa estava fazendo uma limpeza na cozinha. E aí, quando chegou essa parte de limpar ali a parte onde fica o fogão, o gás, aí eu comecei a limpar ali. E quando eu cheguei perto do gás, eu notei que ele estava leve. E eu até consegui pegar ele, mover ele do lugar, limpar e voltar tranquilamente. Coisa que eu não consigo quando ele está cheio, Aí na hora eu vi, eu falei, esse botijão ele está leve. E aí meu marido comentou, ele já tinha comentado, sobre a chama que estava mudando de cor. Porque geralmente a gente sabe que quando o gás está acabando, a cor do fogo ele muda também, Ele fica alaranjado, um amarelo quase laranja. E aí ele comentou, Ele observou isso e comentou comigo. Interessante. Aí a gente até falou, A gente conversando na hora um com o outro, falou, amor, tomara que ele não acabe por esses dias, antes de chegar o dia que vai cair o pagamento. E assim foi, A gente conversando. Aí eu falei, Senhor, ajuda a gente, A gente pediu ajuda ao Senhor, Senhor, ajuda que aguente, que esse gás aguente até sair o pagamento. E aconteceu que, depois disso, eu continuei cozinhando, Café da manhã, almoço, fiz até bolo, Fiz um bolinho ali para café. E a gente continuei cozinhando, não conversando, cozinhando. Aí quando foi isso no começo da semana, Ali durante a semana. Quando foi no domingo, aí meu marido estava em casa de folga e a gente cozinhando ali, aí ele notou assim e disse assim, esse fogo ele tá azul, ele tá totalmente azul. E aí o botijão estava pesado. Ele disse, amor, o botijão tá pesado e o fogo tá azul. E
e tu comprou o gás? E tu nem me disse que comprou o gás, nem me... Que dia que tu comprou o gás que tu não me disse? Aí eu falei assim, mas eu não comprei o gás. Eu não saí para comprar gás. Aí ele disse, pois vá lá no botijão e olhe lá se tu consegue tirar ele do lugar. Aí eu fui conferir. Quando eu cheguei lá, eu não consegui. Ele estava pesado, eu não consegui mover o botijão. E eu tinha feito isso no começo da semana. E aí ele falou assim, amor, o Senhor encheu o nosso gás. Eita glória. Eu falei, e eu na hora, eu só queria, né? Eu só queria, como é que eu digo? Eu só queria glorificar, eu fiquei assim tão alegre, porque foi algo assim que a gente não esperava, né? E a gente acredita e, e na mesma hora é como se a gente não acreditasse. Não que a gente está duvidando de Deus, mas é porque é uma coisa assim, foi uma coisa assim tão extraordinária, né? Que a gente ficou assim maravilhado. E a gente ali agradeceu o Senhor e glorificou ao Senhor. E a gente achou isso assim uma coisa tremenda, realmente tremenda. E assim, literalmente, o Senhor colocou gás no nosso botijão. Porque eu não comprei gás e o botijão estava vazio antes, que eu consegui mover, e ele agora está pesado. E ele tem gás e eu estou cozinhando até hoje. Hoje são, hoje são 12, né? 12 de março, que eu gravei esse vídeo, não, esse áudio para o senhor, dia 12 de março, e era para ter acabado semana passada. E o Senhor, ele colocou gás no nosso botijão, ele encheu o nosso botijão. E é isso o testemunho que eu queria compartilhar, para a honra e glória do Senhor, que ele seja glorificado e exaltado, né? E é isso. Um dia abençoado do Senhor, fique com Deus. Irmãos, olha que coisa linda. Eu fiquei maravilhado quando eu vi esse testemunho. E essa família, ela já viveu um outro testemunho relacionado a gás. Eles oraram, né? O gás estava acabando, estava seco, literalmente seco. E eles oraram e vocês acreditam que o Senhor multiplicou e eles usaram ainda o gás por 6 meses, quase um ano. 6 meses. Isso é tremendo. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi de um irmão que estava pregando em uma vigília. Ele disse que um dia o gás dele acabou e ele chamou os filhos e a esposa, né, para orar. Fizeram a roda em volta do botijão e pediram para Deus um milagre, porque ele não tinha dinheiro para comprar. E o Senhor encheu o botijão de gás dele na hora. Gente, eu sei que para muitas pessoas isso pode até soar como, esses crentes é coisa de crente, isso aí não existe isso não. A Bíblia diz que a fé, ela é loucura para os que se perdem, né? Eu mesmo já vivi testemunhos maravilhosos, como por exemplo, eu estava vindo de São Paulo para Brasília uma época, e o ônibus parou em Pirassununga, e eu estava com pouco dinheiro. Nesse tempo eu tinha alugado um apartamento, eu estava solteiro, e eu disse, meu Deus, o dinheiro que eu tenho aqui é tão pouco, vai dar só de pagar o aluguel quando eu chegar em casa, mas eu estou com fome. E eu escutei uma voz aqui dentro de mim, irmão, que falou assim, se alimente à vontade, você está fazendo a minha obra, deixa o resto comigo. E eu me alimentei no Graal, irmãos, no Graal. Quem viaja sabe que o Graal é uma rede de restaurante que a comida é cara. E quando eu fui pagar a conta, o rapaz do caixa falou assim para mim, não se preocupe não, sua conta já está pago já. Então eu achei aquilo, sabe, tremendo, né?
Entre outros testemunhos que eu já vivi testemunhos maravilhosos, irmãos. E eu fiz questão de trazer o testemunho dessa irmã para edificar a sua fé. Você que está ouvindo, você que está assistindo esse vídeo, ei, Deus existe. E Ele é capaz de fazer milagres em favor do seu povo, né? Nós só temos que ter fé, nós temos que acreditar. Eu quero trazer uma esperança para você. Nós estamos vivendo diante de um conflito ali entre Estados Unidos e Irã, que eu temo desse conflito escalar até chegar ao terceiro mundial, né? Você já sabe o que eu estou querendo dizer. Então, muitas pessoas que não têm condições de fazer estoque de alimento, essas coisas, meu irmão, se você tiver fé em Deus, se você acreditar em Deus, pode ter certeza, não se desespere, fique tranquilo. Inclusive, eu sempre falo, né, alguns sonhos, algumas profecias que o Senhor me deu, como por exemplo do tsunami que vai acontecer no Brasil, não é para ninguém ficar alarmado não, gente. É para nós confiarmos, porque o Senhor vai livrar aqueles que acreditam nele, que têm fé nele. Não é para o crente, não é para viver apavorado, desesperado, não. É para confiar, né? Olha aí o que aconteceu. Deus multiplicou. Irmão, Deus encheu um botijão de gás. Isso para Deus, encher um botijão de gás é fichinha, é coisa pequena, né? Os cientistas agora estão constatando, né, que de fato houve ali, né, a saída do povo do Egito e a destruição do povo do exército de Faraó no mar. Ou seja, o Senhor abriu o mar, o povo passou e o exército de Faraó, né, naufragou. Então, esse Deus existe, não duvide dele. Você só precisa acreditar, ter fé. Quero trazer essa palavra de fé para você, essa palavra de esperança. Você que está passando dificuldade, você que está desempregado, né? Você que está, às vezes, né, de manhã acorda e fica desesperado, né? Fica preocupado. É normal a gente ficar preocupado, desesperado, às vezes, diante das situações. Mas eu tenho uma palavra para você. Acredite em Deus. Acredite em Deus, porque Ele é capaz de resolver, né, muitas coisas. Aliás, tudo. Ele é capaz de tudo, irmão. Ele é capaz de tudo. O grande problema é que as pessoas querem barganhar com Deus. Esse testemunho que eu trouxe aqui, em muitos lugares, ele ia ser usado para tentar explorar a fé dos outros. Dizer, olha, se você trouxer uma oferta aqui, se você der tanto, Deus vai fazer coisas grandes por você. Eu não preciso disso. Eu não estou trazendo um testemunho desse aqui para te pedir oferta, para arrecadar fundo, não. Eu estou trazendo esse testemunho aqui para dizer para você que Deus existe. Tenha fé nele. Seja qual for o problema que você esteja enfrentando. Meu irmão, é igual uma canção que tem, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus do mesmo jeito. Eu lembro de um testemunho que eu vivi. Eu fui guiado por um bandido dentro de Brasília. E o bandido falou bem assim para mim, olha, não se preocupa não, eu vou levar você onde você quiser. Eu sou bandido, mas eu não vou fazer nada contra você não, porque eu estou vendo que você é um homem de Deus. E ele disse assim, olha, Deus sem mim é Deus, e eu sem ele não valho nada, não presto para nada. E Deus, irmão, Deus é Deus e acabou. Então, eu quero trazer essa esperança, essa palavra de fé e de esperança para você. Você que por algum motivo deixou Jesus, por algum motivo largou a fé, volte, meu irmão. Volte a acreditar nele, porque ele é real. Ele existe, né? Ele existe. Amém? Depois de muitos anos, eu recebi um presente do Senhor, né? Eu orei, fiz uma oração e pedi para Deus que eu queria um presente. Na semana do meu aniversário, eu disse, Deus, eu quero um presente. E o presente que eu pedi para Deus foi que o meu filho se convertesse, meu filho voltasse para Jesus, que ele estava afastado. E graças a Deus, irmãos, o Senhor ouviu a minha oração, hoje o meu filho se reconciliou, está servindo a Deus. Então, eu estou aqui para dizer para você, tenha fé, não perca a fé em Deus, né? E tenha certeza disso, que se nós acreditarmos verdadeiramente nele, Ele
faz coisas extraordinárias por nós. Amém? Eu quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esse testemunho, Senhor. Obrigado por essa mensagem, obrigado por esta palavra. Pai querido, eu quero te apresentar cada pessoa que está assistindo este vídeo, muitos que já assistiram, que o Senhor possa abençoar, meu Deus. Que o Senhor possa fazer por eles o que eu não posso fazer. Pai querido, em nome de Jesus, se houver alguém assistindo esse vídeo com câncer, que o Senhor possa curar, meu Pai. Que o Senhor possa repreender o câncer, que o Senhor possa operar um milagre e que esta pessoa possa, meu Deus, testemunhar do Senhor. Pai querido, nós te glorificamos, te exaltamos em o nome do Senhor Jesus. Queridos, um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.